noite, pessoal. Olha, eu em clima de Natal aqui, toda de vermelho já, porque essa é a nossa penúltima edição do ano. E eu tô meio que já em clima de fechar o ano aqui. Trouxe hoje uns convidados que vocês não vão acreditar, muito especiais. Estou aqui à minha direita com Mário Silveira, da Mário Veículos. Muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceito o convite, Mário. Oi, Dani, boa noite a todos. Aqui nessa prazerosa missão de estar com vocês, né? Pra gente bater um papo. Vamos bater um papo muito agradável e esclarecer as dúvidas. Eu já tenho várias perguntas para ti, inclusive. Fábio Ramos, da Kwanza, assessoria em documentação, meu parceiro lá do Auto Shopping Itapuã, competentíssimo. Muito obrigada também pelo teu tempo, por estar aqui conosco. Boa noite, Dani. Boa noite a todos os presentes aqui. Mário, Fabrício. É realmente uma satisfação estar aqui ao seu lado nessa noite de hoje. Vamos esclarecer todas as dúvidas, né? Abrir a caixa de Pandora, porque essa parte de documentação, eu vou te dizer que é o que mais surge de perguntas para mim o tempo todo. E eu te incomodo tanto, né? Se eu puder ajudar, estou aqui. Então, vamos lá. Aqui, à minha esquerda, Fabrício Medeiros, muito obrigada também, representante aqui, Santander Financiamentos. Vamos bater um papo, esclarecer dúvidas, trazer uma ideia aí desse mercado, que é esse mercado financeiro que é bicho-papão para tanta gente, mas tu esclarece as coisas assim com uma leveza. Eu acho que vai ficar fácil para todo mundo entender hoje. Obrigada por ter aceito, viu, Fabrício? Eu que agradeço a oportunidade, obrigado a todos aqui presentes. Eu acho que a gente vai ter um bate-papo super legal. Vamos sim. Eu estava ansiosa, gente, por esse momento, porque assim, há anos, quando cheguei em Salvador, a gente combinou aqui, fez um combinado de não falar muito dessa história de anos. O que a gente vai comentar, assim, por exemplo, é que Santander Financiamentos completou 60 anos, uma data muito histórica. Mário Silveira tem 30 anos de Mário Veículos, no ramo a gente nem vai falar também, né, Mário? Kwanza também, a gente está falando de coisa de quase 30 anos, mas quando eu cheguei em Salvador, muito tempo, eu sempre ouvi falar Mário Veículos, Mário Veículos. E aí, passado um tempo, trabalhava lá na concessionária, trabalhava com 0 quilômetro. Mário já era conhecido dos meninos que fazia a compra, às vezes, de alguns seminovos lá da Itapuã Veículos. Passou-se o tempo, Itapuã Veículos fechou, eu ingressei no Auto Shopping Itapuã e comecei a reunir lojistas de peso, né? Quem são os melhores lojistas de Salvador? Entre os melhores lojistas de Salvador, sempre lá, Mário Veículos, Mário Veículos. Ele não ficou lá comigo no Auto Shopping, né? Foi por um pouco, assim, eu tentei bastante, não ficou comigo no Auto Shopping, a gente seguiu, né? Eu sempre admirando muito o profissional, todo o empenho dele. E aí, um pouco mais para frente, surgiu lá o convite para presidir a Soveba, a Associação de Seminovos. E assim, né, que eu fui eleita, o primeiro lojista que eu fui visitar, eu me lembro como se fosse hoje, foi Mário. Disse, não, eu preciso saber como é que funciona por trás desses bastidores, e lá eu tive uma aula. Mário, Dona Celina também estava na ocasião, fui muito bem recebida, e lá eu comecei a desenrolar, entender um pouco desse mundo de seminovos. Mário, muito bem-vindo. Eu quero que primeiro tu fale um pouquinho desse início da tua história, os desafios que tu tem encontrado hoje para sobreviver nesse mercado com tanta credibilidade, com esse nome assim, lá no topo. Como é isso? Como é que tu consegue? Ô, Dani, obrigado por tanta deferência assim e me referenciar, mas de fato é um trabalho de muito foco, de muita dedicação e de muita, assim, preocupação para a qualidade do serviço, entendeu? Não importa eu estar satisfeito se você, como cliente, não vai estar. Então, a gente trabalhou nesse foco. E eu volto a falar, entrei nesse mercado porque, naquela época, eu queria comprar um carro usado, eu não tinha onde comprar. Eu não tinha um produto, eu não tinha loja, eu não tinha atendimento, eu não tinha nada. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos entrar nesse mercado para tentar melhorar. E até hoje a nossa luta é essa, entendeu? A gente está instituindo, buscando, né, Dani lá, capitaneando o Auto Shopping ali com um trabalho de excelência. Parabéns, minha amiga, você é uma super gestora, viu? E faz com muita leveza. Ela falou de leveza de Fabrício, mas você é aquela que faz assim, não é amado, e a coisa vai, né? Então é isso. É um prazer estar aqui com vocês e o que a gente puder aqui contribuir, colaborar para
a informação de qualidade chegar para quem nos assiste, estamos aqui. Maravilha. Tá, Fábio, que eu digo que eu incomodo um pouquinho, porque lá na administração do Auto Shopping, então já tenho todos me têm como uma referência. Então pensou em seminovos, pensou em algum problema relacionado a seminovos. Dani, como é que faz? Fábio resolve, Kwanza resolve. E realmente tem resolvido muita coisa. Mas hoje, Fábio, eu vejo também com esse bicho-papão, assim. Mudou muita coisa nesse período, nesses últimos tempos, com o Renave principalmente, né, e vem mudando. Então hoje, assim, a pessoa vai comprar o carro lá com o Mário, é o primeiro ponto, ele vai comprar o veículo e ele depois tem que ter os cuidados com a parte de documentação. Hoje, para um seminovo, por exemplo, porque tu trabalha com 0 km e com seminovos, né? Para o seminovo, o que o cliente precisa te entregar? Começa dando o serviço aí, né? O que ele te entrega, o que o lojista precisa te passar, quais os cuidados que precisa ter? Hoje não mudou tanta coisa quanto as pessoas imaginam, tá? O processo ainda é praticamente... As pessoas falam, o documento hoje é digital. O documento é digital, mas o processo ainda continua físico. Você continua tendo que entregar todo o processo com a documentação, com cópia da documentação. As pessoas têm uma dúvida, aquele DUTzinho verde e o ATPV... Acabou. É diferente? Não, eles são iguais, apenas o formato de fazê-lo é diferente. Antigamente você preenchia ele manualmente, hoje ele tem que ser preenchido em sistemas que foram disponibilizados para fazê-lo. Aplicativo para o consumidor, né? Ele tem que ter um aplicativo através da carteira digital de trânsito, ele consegue fazer esse ATPV. Através dos sistemas do próprio atendimento no Detran. Hoje o Detran, vamos especificar Detran Bahia, que a gente está aqui no nosso estado, ele é um atendimento através dos SACs, Serviço de Atendimento ao Cidadão, pode ser por lá, ou atendimento e preenchimento através de serviços que foram disponibilizados para despachantes. O despachante comprou sistemas e ele consegue fazer essa emissão do ATPV. Mas o documento, ele é idêntico, a disponibilidade, os dados que estão contidos nele aqui é igual ao anterior. Apenas o formato de explanação num papel é diferente. E ele hoje não fica mais de posse do proprietário, do lojista, né? Ele pode ser emitido no momento que você tiver os dados do comprador. A partir daí que você tem os dados é que você consegue fazer esse ATPV. O processo de transferência continua o mesmo, vistoria, reconhecimento de firma. Há uma diferença no processo. Hoje você tem a possibilidade de, se o consumidor, o cidadão, ele tiver as características que o Gov exige, ele já consegue fazer a firma dele e a assinatura digital, né? Digitalmente. Essa é a grande diferença de tudo, é essa assinatura digital. Essa é que eu considero a maior diferença. Renave, você citou o Renave aí, o Renave ainda já existe, mas ele ainda não funciona. Porque há um tempo a gente vem escutando, eu participo dos congressos, olha, despachante vai acabar porque não precisa mais disso. Há 5 anos da implantação desse Renave, mas ele não funciona ainda, né? A gente não sabe por que ainda, mas... E também o Renave será uma coisa perigosa, principalmente para os lojistas, apesar de que eu acho que os lojistas vão fazer isso, que é colocar todo o estoque realmente no nome das lojas, no seu CNPJ, para que eles possam usar o Renave. O Renave só vai poder ser usado quando esses carros estiverem registrados no nome das lojas, né, no seu estoque. E aí eu acho que ainda tem uma resistência a esse processo ainda do Renave. Eu acho que principalmente o risco de fraude, né? O receio, né, de uma fraude. Quando tu não enxerga o papel, mas só fica um pouco resistente. E ainda tem alguns detalhes. O Estado vai perder a arrecadação dessa transferência? A vistoria vai parar de existir? Não acredito. Então vai continuar tendo uma vistoria, vai continuar tendo arrecadação para o Estado desse serviço, porque é um serviço que o Estado presta, né? O Detran é um órgão que cobra um serviço. Então eu acredito que ainda a gente vai ter ainda alguns ajustes para a gente chegar nesse processo Renave. Entendo. A gente vai voltar depois, principalmente nessa parte de fraude, mas como eu pulei para a parte da documentação, Mário,
o teu processo, o processo de venda que tu tinha lá no início, há 30 anos atrás e hoje. Hoje, para vender um carro, tu tem o teu estoque físico, tu tem os teus anúncios nos classificados, eu sei que é cliente aí do BN Autos também, né? Mas hoje, como é a jornada? Me fala um pouquinho aí. Dani, observe, eu acredito que hoje, no modelo novo, viu, Fábio? O modelo digital, as coisas ficaram bem mais seguras, não é? Eu, por exemplo, tinha uma pasta de DUTs. Hoje eu não tenho mais essa pasta de DUTs. Hoje eu tenho um telefone que carrega as informações dos DUTs dos carros, né? Então, assim, a segurança aumentou e muito com a versão digital, né? E na hora da comercialização é muito fácil. É como você falou, você tem os dados, você faz o TPV, você gera o TPV e você, se a pessoa tiver o GovBR, se o comprador e o vendedor tiver o GovBR, você ali mesmo naquele ambiente, você gera o documento agora. Eu acho que é uma coisa que tem, coadunando com o que você acabou de dizer, a vistoria tem que continuar e vai ter que existir. Por quê? Como você vai evidenciar possíveis problemas num carro, se não com a vistoria? Não é? Nós somos digamos assim, velhos. Os meninos lá falam o seguinte: Mário, você... Eu digo, não, meu filho, isso aí chama-se tempo de uso. A gente vai ficando... A gente é antigo, confia mais daquele jeitinho. Isso. Mas assim, ainda assim, as coisas hoje, eles correm na velocidade da luz. E assim, eles fazem coisas que a gente duvida. Agora, eu volto a dizer, a comercialização depois do meio eletrônico ficou muito mais segura. Acho que também para os bancos, na fase de financiamento, a inclusão do gravame digital, tudo isso né? Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre justamente essa jornada. Então, a parte que tu acompanha, que é a parte da comercialização, da compra e venda, porque além de vender o seminovo, tu também recebe na troca, né? Isso, facilitando todo o processo. Então, a gente vai falar sobre isso. Essa compra e venda, que basicamente, muitas vezes, ela é através de um financiamento. Nós vamos também passar a parte de financiamento, que ocorre a documentação, muitas vezes o seguro, né? Então, essa jornada toda a gente vai explorar um pouquinho. Na venda, os cuidados para o cliente que quer adquirir um veículo. Assim, Mário Veículos chega lá, ele já está meio que de olho fechado, vai na confiança. Mas no todo, aí no mercado, Mário, qual é o recado, os cuidados que o nosso consumidor precisa ter na compra de um seminovo hoje? Eu começo elencando a condição de você buscar as lojas de bom nome em Salvador. Não é muito difícil você saber quem é bom e quem não é, né? Esse é o fator primordial. O segundo é, se você não sabe, busque o gestor da empresa ou o vendedor e diga, eu não conheço, me ajude, eu quero comprar um carro bom. Não é? Abra o seu coração para ele, diga o que é que você precisa, o quanto você pode pagar, porque eu posso lhe garantir que os lojistas, principalmente os lojistas da associação, que estão no shopping de Dani, esses lojistas não vão lhe enganar, eles vão lhe vender um produto de qualidade, até porque é o seguinte, se não for bom, não tem banco, não trabalha com despachante bom, entendeu? O Fábio não quer estar numa loja ruim, o Fabrício não vai querer cadastrar uma empresa que, então assim, a coisa começa por aí, entendeu, Dani? E você também buscar as pesquisas para você ver preço, para você ver os opcionais, estabelecer um comparativo e você... porque hoje, o que eu digo é o seguinte, a informação está aqui. Ela é rápida e fácil, agora nem sempre tem qualidade. Né? Você tem que buscar a informação de qualidade e, principalmente, voltar a falar, buscar as lojas de bom nome para fazer um bom negócio. Esse é o caminho das pedras para quem vai comprar um carro seminovo, entendeu? Se você chegar lá na minha loja e dizer assim, Mário, me ajude aqui porque eu não sei nada, eu posso dizer para você, eu posso até não me vender. Cheguei e disse, irmãozinho, outro dia me ligou um cidadão que queria comprar um carro de 15 mil. Digo, me perdoe, o senhor quer comprar um problema. Porque 15 mil reais é um problema. O senhor vai comprar um maestro. Sabe o que é maestro, né? É um concerto em cada esquina. Então, não adianta, você tem que ser honesto com o seu cliente, essa é a sua parte, você quanto a ser um fornecedor. E a dele é chegar e lhe dizer o que é que ele quer, o que ele precisa e pedir, se ele não sabe, né, ele busca informação. Aí o consultor, o lojista, ajuda na entrevista consultiva para tentar identificar. Sim, como tu diz, né?
pega os 15 mil, dá a entrada lá para Mário, financia o resto. Isso. Procura, né, uma Isso. instituição financeira, faz um financiamento. Verdade, Dani. Na verdade, o universo de algumas pessoas, na verdade, não contempla a condição do financiamento. Sim. Ainda hoje, não é? Ainda não contempla. Então, assim, esse papel da gente fazer entrevista, de ouvir, o senhor não pode pagar por mês, não é? Esse é realmente a consultoria na hora de vender. Não é tão somente, quem for vender carro pensando em dinheiro, sai do ramo. Porque o problema não é o dinheiro, o problema é a satisfação. Você veio para aqui fazer o quê? Sim. Não é? Daniela mesmo veio para aqui para ser entrevistadora. Nós acompanhando os números, a FENALTA, a Federação Nacional de Seminovos, ela passa sempre um relatório para a gente e falou de um crescimento de novembro de 2022 para novembro de 2023, né? E também do mês de outubro para o mês de novembro. Mesmo o mês de novembro tendo menos dias úteis, deu já essa impressão de uma melhorada. A gente vai chegar naquele ponto que Mário perguntou mais cedo para nós, Papai Noel vem ano que vem, 2024, mas eu acho que Papai Noel já está vindo. Como é que tá isso? Fala pra gente, Fabrício. Não, acho que falando economicamente, se a gente for olhar no detalhe o resultado de novembro, ele não foi um resultado ruim. Apesar de ter apresentado uma queda em relação a outubro, ele foi um mês curto, né? A gente teve alguns feriados aí que impactaram. Um mês com 2 dias úteis a menos em relação a outubro. Então, quando a gente vai olhar a queda, é uma queda que ela é praticamente insignificativa. Agora, só um recorte para o mercado, tu fala financeiramente teve essa queda. Os números que nós trazemos de transferências de seminovos, houve um aumento. Então, assim, né, de um mês, de outubro para novembro, né? É esse recorte específico. Eu quis ser otimista, assim, mostrar. Mas siga, por favor. Mas quando a gente faz até um comparativo assim do acumulado, se a gente pegar o mercado de 2022 até novembro e fizer um comparativo com 2023, a gente teve um crescimento na comercialização de carro seminovo de 4,4%. Sim. Então, assim, a gente tem um ano de 2023 que, se a gente for olhar e fazer uma retrospectiva, né, de como foi o ano, a gente inicia um ano com a guerra. A gente tem tudo aí, provavelmente vai finalizar o ano com 2 guerras em andamento. A gente atravessou todo o primeiro semestre com a Selic de 13,75, que foi uma Selic assim, a mais alta dos últimos 8 anos, né? Perdendo apenas para aquela de 2015 lá, que atingiu lá patamares de 14,25. Então, assim, a gente teve alguns indicadores econômicos que não ajudaram o nosso segmento, mas quando a gente olha o resultado em si, foi um resultado espetacular. Então, a gente vai fechar assim um ano de 2023 com aproximadamente aí, que é até a expectativa da FenaBrave, de 15 milhões de carros seminovos comercializados no ano. Então, a gente, e nós já temos um número de 13 milhões. 13 milhões até o ano passado e provavelmente vamos fechar um ano com 13 milhões e 64, é o que nós fechamos até 30 de novembro. Exatamente. Então, assim, a gente vai ter eu gostei desse número. Bastante favorável para o nosso segmento. Eu acho que quando a gente fala assim, quais são os desafios, é um pouco do que o Mário falou, um pouco do que a gente fez aqui, um comparativo em relação ao novo fluxo de transferência dos carros, que é a questão evolução tecnológica. Então, da mesma forma que mudou o formato da gente fazer a transferência de um carro, mudou muito a forma do cliente, do consumidor fazer a compra do carro. Então, aquele ditado, né? Ano novo, mas é um desafio que ele se repete ano após ano. E a gente, como financeira, assume o papel realmente de apoiar o mercado. Como é que eu consigo, diante de todo o cenário que a gente tem hoje do nosso parceiro, do nosso lojista, continuar apoiando no desenvolvimento, seja dele, seja da equipe. A gente tem vários formatos, inclusive de capacitação em parceria com a Webmotos, que é uma empresa do grupo, da gente apoiar realmente o lojista a entender e a se adaptar a essa nova forma do cliente comprar. Eu acho que ver o outro lado, né, Fabrício? Porque no início do ano, hoje no Auto Shopping nós temos 6 financeiras e eu converso bastante com todos eles e o início do ano era aquele terrorismo, todo mundo muito preocupado, o que vai ser desse ano, e aí a gente passou o ano com números, né, muito melhores do que nós imaginávamos. E é o quê? Essa adaptação, tentar fazer diferente, não deu de um lado, vai para o outro, é justamente isso que está faltando. Às vezes a gente esquece de um detalhe, passamos por 2 guerras, porque o impacto nessas situações a nível mundo impacta muito no nosso país, né? E realmente, você falou, e
eu acredito muito no Brasil. Acho que o Brasil é uma potência. Assim, e cada dia que aparecem esses números aí, a gente mostra que a gente se supera, né? A gente vem de uma transição de governo que as pessoas ficavam apavoradas com a mudança do governo. Será que o nosso país vai ter um declínio muito grande? Foi justamente o que aconteceu no início do ano, né? Mas o país se supera a cada momento, né? O brasileiro com esse seu jogo de cintura. Eu até 2010, para mim pouco importava quem era o governador, o prefeito, o presidente da República, as coisas aconteciam, a gente comprava e vendia carro. Mas hoje, a politização em todos os segmentos se faz, eu não sei se é necessária, mas a gente precisa estar sabendo o que é que acontece. Ele falou da guerra. A guerra, Mário, de que forma a guerra pode impactar no seu negócio? Lógico, comportamento de consumo do cliente passa por isso. Ele imagina, meu Deus, compra esse carro agora, e se essa guerra estourar? E se o cara apertar o botãozinho vermelho? Entendeu? Então é isso, o comportamento. O que Fabrício mostra que mesmo com a guerra, é um momento favorável, não é, Fabrício? É algo assim, quando a gente olha e conversa e tenta fazer esse comparativo com o resto do mundo, o Brasil, ele realmente ele é diferente do resto do mundo. A gente consegue se comportar durante algumas crises de uma forma assim espetacular. A gente tem cenários aí mundiais que impactam a economia do mundo de uma forma muito potente, e a gente consegue ainda olhar para o mercado brasileiro e enxergar que mesmo com todas as dificuldades, a gente vai sim fechar o ano de 2023 com bons resultados para o nosso segmento. E não tem dúvida, de Papai Noel com certeza vai chegar para 2024. Veja, por exemplo, o que ocorreu com a pandemia. O que ocorreu com a pandemia? A pandemia, rapaz, a grande maioria botou mão na cabeça, e agora? Aquele carro passando na rua, vai para casa. Digo, meu Deus. Aí, de repente, as coisas começaram... As pessoas comprando o carro, quem tinha um dinheirinho no banco disse assim, eu vou comprar porque se eu morrer, deixa um carro. E quem não tinha disse, vou comprar financiado porque se eu deixar uma dívida. Mas muitos países não se adaptaram dessa forma, né? E nós aqui, mais uma vez, surpreendendo. Agora, viu, Dani e Fabrício, eu vou dizer uma coisa para você, ó. A evolução digital na comercialização, é um ano, tudo bem. Mas assim, ó, carro usado, principalmente, ainda é São Tomé. O cliente, a grande maioria dos clientes querem ir lá para ver. Essa é a realidade, entendeu? E o apelo, por exemplo, o apelo do shopping da Dani. Você já pensou, meu amigo, 1000 carros no mesmo lugar? Você diz assim, não, daqui eu não saio sem carro, nem que Deus queira, não é? Então, é isso. E aí, quando chega num lugar que pode olhar o carro, tocar o carro, e aí tem, não, mas eu não posso pagar, eu não tenho todo esse dinheiro, vamos fazer a simulação aqui. Aí faz a simulação, meu CPF é tal, pronto, dona Daniela. O documento está aqui na hora. Tem um crédito de tanto. E o cliente pergunta, você tem um carro, tem um crédito, tem um processo de transferência. O cliente pergunta, fazem tudo aqui? Tudo aqui. Faz documento, faz tudo, né? E faz no mesmo dia, porque nós estamos, inclusive, trabalhando com essa chamada. No mesmo dia, sai com o carro pronto, né? Já com a documentação toda encaminhada, já segurado também. Nós temos um vendedor que ele é um mestre. Porque ele pega uma prestação de R$1.000, ele faz assim, vamos sentar aqui, olha. Vamos dividir por 30. R$30. O que é que você faria com R$30 por dia? Observe, olha para ali, ó, aquele carro pode ser seu. Ele vendeu a possibilidade e o sonho. E o cliente vê que ele pode, na verdade, guardar R$30 por dia e comprar o carro dele. Entendeu? Porque às vezes o valor assusta. Mas se você fatiar, não é? Você precisa ajudar, às vezes, ele entender. Para fazer um compromisso diário. R$30 por dia. Dá para você comprar um carro com uma parcela de 990. Como é o nome do teu vendedor, Mário? Albérico Tem que dar aula para alguns. Verdade. Não, é assim, a gente fica observando a psicologia do vendedor, porque o vendedor ele tem muito de psicologia. Sim, com certeza. Ele estuda ali os hábitos do cliente, não é? O Albérico mesmo disse assim, campeão, ele me chama de campeão, é o seguinte, chegou um casal aqui, vai atrás da mulher. Quem define é ela. E é verdade. A gente, Fabrício, só serve mesmo para pagar a conta. Hoje nós íamos ter a presença do Ari também, que é o presidente da associação. Ele está com outras demandas. Não conseguiu, hoje tem a confraternização da associação também, não conseguiu estar conosco. Mas a associação hoje tem mais de 100 associados que tem o selo lá de garantia, que é uma loja realmente conceituada, né? Que não vai ter nenhum problema de fraude, que tem consultores de venda
realmente qualificados. E Mário participa da associação também, e volta e meia nós vemos lá notícias, mais um golpe, mais uma situação inédita, anúncios clonados. Eu queria que tu comentasse um pouquinho, porque tu já foi vítima também disso, né, Mário? Sim. Então, assim, eu gostaria que tu desse esse teu feedback e mostrasse aí algumas ciladas para o nosso consumidor tentar fugir. Não, na verdade, Dani, é o seguinte, eu quero dizer que 90% das pessoas são vítimas, na verdade, elas também têm culpa no cartório. Por quê? O que é que acontece? Você quer comprar um carro que vale 20 por 10? Você quer acreditar em situações que não existem? Então você tem que, volto a dizer, você está numa cidade que tem mais de 500 lojas. Busca uma loja de bom nome para você eleger a compra do seu carro. Não é mais caro não, é mais garantido. Eu quero dizer sempre o seguinte, um dia eu estava conversando com um cliente, ele disse, companheiro, deixa eu te explicar uma coisa. Você faz seguro do seu carro? Faço. Por que você faz? Não, porque você bateu, digo, a mesma coisa é um carro de loja. Ele pode custar mais um pouquinho, mas ele tem a garantia, ou seja, se der um problema, você vai encontrar a resolução, entendeu? Então é isso. As pessoas têm que entender que assim, o barato não é o melhor caminho. O melhor caminho é você comprar o melhor. O garantido, o seguro, não é, Fabrício? Fazer a coisa certa. E assim, tá aí, é como ele fala, a internet está aí. Mário, tu já teve um anúncio teu clonado, meu perfil de loja foi clonado. Eu respondo hoje um processo sobre uma pessoa que foi vítima, que comprou um carro que estava dentro da minha loja. O cidadão, ele levou o cliente na loja, como se o carro fosse dele, apresentou o carro, antes ele se apresentou como um corretor. E aí levou o cliente, como se o carro fosse dele, mostrou o carro, tomou o dinheiro do cliente e mandou o cliente para a loja receber o carro. Essa pessoa, eu informei para ela que ela foi vítima, ela não aceitou, e aí está movendo um processo contra a gente, porque ela acha que a gente... Agora observe. Você quer foi comprar tão um carro... vítima quanto? Você quer comprar um carro de 100 por 50? No episódio de delegacia, o delegado olhou para ela e disse, minha senhora, eu não sei quem foi o ladrão aqui. Então é isso. As pessoas precisam entender o seguinte, almoço de graça não existe. Você tem que comprar um carro e pagar pelo carro, pagar pelo serviço, pagar pela garantia, porque aí você faz a coisa certa, em loja de bom nome. Tá certo? É isso aí, o caminho não tem como errar. Hoje, Mário, assim, até para saber, né, a parte assim, tem os anúncios que estão aí, os anúncios da Webmotos, do BN Autos, no próprio site do Auto Shopping Itapuã, tem lá todo o estoque de quase 1.000 veículos com os devidos preços. Mas tem hoje FIP, Molicar, quais são os outros embasadores? Tem algumas tabelas, né, que ajudam o consumidor. Então, tá vendo? A primeira coisa, viu o anúncio? Ok, entra em contato com a loja. A loja geralmente tem um site, né, com os telefones fixos lá, muitas vezes com o rosto do lojista exposto, tanto nas redes sociais quanto no próprio site. Assim, quando for fazer a negociação, tomar todos os cuidados, comprovar se a loja existe, se o veículo existe, se está falando com a pessoa certa, e aí, principalmente, na hora de efetuar o pagamento, ver se está fazendo para o CNPJ daquela loja especificamente. Na época, há muitos anos da Itapuã Veículos, quando a Itapuã Veículos estava encerrando as atividades, nós caímos num golpe também de uma empresa que chegou a colocar anúncio em TV, oferecendo tratores, na época D20, eram carros maiores, mais pesados, e foram vendidos para o Brasil inteiro. Eu e os advogados da Itapuã Veículos tivemos que nos defender em todo o país, dizendo não porque a pessoa supostamente estava comprando o veículo da distribuidora Itapuã, colocava uma nota fiscal falsificada, só que o depósito não era para aquela razão social e para aquele CNPJ. Eles colocavam, do gerente financeiro. Eu fiz o depósito de 30 mil, de 20 mil. Ou então, muitas vezes, como tu falou, a bolacha quebrada, né? Eu vou fazer um crédito de 5 mil, um sinal, e aí a pessoa fazia o sinal de 5 mil e esperava receber o carro. Em São José do Rio Preto, eu fui, em Ribeirão Preto, vários estados. E a pessoa disse, não, eu dei o sinal de 10 mil e eu estava esperando o veículo chegar aqui.
Mas, gente, é descabido. Essa semana me ocorreu um fato inusitado. Me ligou uma senhora e me perguntou, que ela viu no Google o nome, e se ela estava precisando de ajuda, me perguntando se ela devia comprar um veículo Renegade. Eu digo, qual é o uso que a senhora tem? Não, porque eu preciso de um carro meu marido é cadeirante, mas esse carro está onde? Não, esse carro não é em Barreiras e coisa e tal. Eu digo, vem, como a senhora vê esse carro? Não, eu vi, a condição me achou bem até. Eu digo, olha, procure certificar, porque o carro pode não ser o carro, e é uma empresa? Não, ele me disse que ele não é empresa, mas ele vende carro. Eu digo, e a senhora está pensando, e como é que a senhora vai trazer esse carro em Bahia? Não, ele disse que me entrega o carro aqui. Eu digo, pule fora. Pule fora. E quando entrega com financiamento, porque também já tive casos de chegar a mim em situações, a pessoa chegou e teve o veículo, o CPF, né, prejudicado por conta de um financiamento que ela não fez. Fizeram um financiamento em nome dela, e depois ela só viu lá a bomba explodir. Quais os cuidados nesse sentido, Fabrício, que o consumidor deve tomar? Assim, a gente vê uma prática hoje, principalmente com o processo totalmente digital de financiamento, a gente vê o cliente, ele às vezes caindo no golpe da biometria, né? Então, às vezes, uma pessoa chega na sua casa para te dar uma cesta de um produto e pede para você realizar uma biometria para poder validar aquele presente. Então, assim, são situações assim que a gente precisa estar bastante atento. Quando a gente olha até assim, por que o cliente toma uma fraude ali numa compra de um carro? Não faz sentido você olhar um carro numa loja e finalizar essa compra fora da loja. Sim. Você está comprando o carro na loja, você finaliza a compra dentro da loja. Você paga para a loja. Então, você está recebendo um presente em casa, vai fazer uma biometria, porque hoje a maioria das financeiras, ela dispensa uma assinatura, né? A assinatura é totalmente digital, que é realizada através de uma biometria. Então, ter esse cuidado realmente, se certificar de qualquer operação que venha solicitar um documento, que venha solicitar uma biometria, se aquilo realmente procede, e na dúvida sempre procurar a empresa. Porque esses anúncios fraudulentos, eles possuem lá a foto do veículo, o valor do veículo que é muito abaixo do mercado, e algumas vezes a proposta de um financiamento, que é quando tu vai verificar são 48 parcelas de R$1.000. Só que o valor financiado é 60 mil. Como é que a pessoa pretende pagar em parcelas o valor menor que o financiamento? Então, atenção mesmo. Atenção. Não acreditar assim, em propostas impossíveis, né? Exatamente. A gente sabe exatamente como é que funciona. O banheiro, quando a gente pega uma financeira, uma instituição financeira emprestando o valor, ela vai ganhar em cima de juros. Então, não faz sentido você pagar por um empréstimo menos do que você tomou. Agora, não acreditar no impossível, mas vamos para o possível. Porque na hora de tomar o financiamento, de ter o sonho da troca do veículo, há muita insegurança, muita dúvida, muita incerteza. Tipo assim, olha, minha renda é tanto, quanto que eu posso financiar, como funciona a taxa de juros, isso ainda, né, é uma dúvida muito grande para as pessoas. Principalmente, será que meu crédito aprova? Hoje, quais as necessidades, assim? Porque a gente não pode muito falar mais de taxa, né? Muitas vezes no auto shopping a gente faz anúncios hoje, não se fala mais a taxa é de 1%. A taxa de 1% pode ser para Fábio e pode não ser para mim, né? Então, quais as exigências hoje para que tenha a aprovação do crédito? Diferente do passado, né, onde a gente tinha uma tabela, a Mário deve ter passado por esse processo, aí com certeza passou, a gente criava uma tabela onde aquela tabela ela precificava o valor do dinheiro, e um bom pagador e um mau pagador pagavam a mesma taxa de juros. Ele funcionava assim no passado. E isso era um processo totalmente injusto. Hoje, o financiamento ele é concedido de acordo com o comportamento de crédito daquele CPF. Se eu tenho um CPF que tem um comportamento de crédito favorável no mercado, ele precisa realmente pagar uma taxa menor daquele CPF que traz um risco maior para a instituição. Então, hoje a gente não tem uma taxa padrão, ela vai variar de acordo com o CPF, do comportamento realmente daquela pessoa. Mas a gente tem taxas bastante competitivas de uma forma geral, né? A gente tem um balizador, que é a taxa Selic, a gente vem inclusive tendo boas notícias. Hoje provavelmente a gente vai ter uma notícia boa também para poder dar continuidade, que é mais uma atualização aí, que a gente espera realmente um novo patamar, menor do que o que a gente tem hoje. Mas assim, o cliente hoje ele tem uma variedade muito grande de empresas concedendo crédito no mercado, principalmente no nosso segmento de veículos. Então, não tenho dúvida que se ele tiver o cuidado de procurar uma loja, um local sério para comprar o carro, quando chegar lá ele vai ter uma oferta à sua disposição, onde ele vai poder negociar, onde ele vai poder
pinchinchar, né, muito como a gente fala popularmente, e o vendedor vai apoiar ali e encontrar uma condição que atenda a ele dentro da capacidade financeira, lógico, dele, porque a gente precisa ter esse cuidado. A instituição financeira ela tem a obrigação de se preocupar com o tamanho do crédito, né, que ela cede para aquele cliente, porque a gente não pode transformar aquele sonho num pesadelo. Isso. E aí é ter a consciência realmente de até onde eu posso ir sem prejudicar o comportamento daquela pessoa. Porque o brasileiro ele é apaixonado por carro. E muitas vezes a gente compra um carro na emoção e aquela emoção transforma o nosso sonho em um pesadelo lá na frente. Então, faz parte do nosso papel como instituição ter a preocupação de dar o crédito sim, mas dar um crédito do tamanho que aquele cliente realmente consegue comportar. Há muitos anos atrás, enquanto eu vendia seminovos, ainda 0 quilômetro, fazia a continha, assim, pegava a renda é tanto, cabe uma parcela... 30%. É mais ou menos isso ainda? 30%. Não, hoje a gente não tem mais direito a voto. A renda de 4 vezes o valor hoje da prestação. a gente não tem mais direito a voto, ó. Antigamente era costume... Coloca o CPF lá no aplicativo para ver o que dá. Antigamente eu orientava o cliente, disse, olha, quando você terminar de quitar seu carnezinho, guarde, porque na próxima compra você traz ele que ele vai servir. Comprovação, né? Aí era aquela maçaroca de carnê, o cara trazia... Então, como se falava, uma Bíblia, né? A Bíblia. Da vida toda enquanto cliente. E era medido assim, era medido pelo papel. Eu pegava o contra-cheque, né? Olhava o contra-cheque, o crédito era medido assim. Era pelos papéis, pelos comprobatórios. Hoje, a digitalização, hoje é tudo, né? Mas ainda assim, eu digo para você, é muito mais fácil comprar um carro financiado a comprar um guarda-roupa. Fui comprar um guarda-roupa um dia com minha esposa, meu irmão, me pediram tanta coisa, deixa uma palavra. E o carro, eu cheguei para a mulher e disse, minha filha, lá na loja, você chega e sai com o carro na hora assim, é rápido. Você assina aqui. Poucos cliques, né? Entendeu? Então, hoje, comprar um carro financiado é muito fácil. Mas eu preciso do quê? Da renda? Comprovar renda? Precisa comprovar renda? Não, hoje nenhuma financeira pede mais comprovação de renda. Não precisa comprovar renda, residência também não precisa comprovar. Não precisa assinar, não tem existe papel. Existe a checagem de todas as informações. Hoje é tudo automatizado, né? Então, a partir do momento que você informa seu CPF, também, não adianta. Né? Aí hoje os bancos não perguntam mais. Você jogou seu CPF, automaticamente ali a gente tem uma série de checagens por trás, onde ele já traz todo o seu comportamento e perfil de crédito. E praticamente com o CPF data de nascimento, o banco já dá o seu poder de compra ali de uma forma muito rápida, simples na ponta. Muito mais fácil. O Dani, tinha uma prática no mercado de financiamento que era o seguinte, era o chamado in loco. O cidadão quer comprar, mas assim, ele dizia o seguinte, não, eu moro em cima e tem uma lojinha embaixo. Era o comprovante de renda dele. A renda dele era a lojinha que ele alugava, mas era um contrato de boca. Informal. Aí o operador ia com ele lá, para chegar lá, ver realmente o que existia, era o chamado in loco. Emitir um parecer para poder defender aquele crédito. E quantas vezes o gerente do banco chegou para mim e disse assim, o que é que você acha aí, Mário? Ele vai pagar? Eu digo, vai pagar assim. Disse, se ele não pagar, você está comigo? Eu vou atrás dele. Era um pouco disso. Era assim. Nós tivemos um gerente, uma determinada ocasião, fazíamos uns feirões e na época existia até a chamada para esse feirão sem restrição, que mesmo a pessoa tendo restrição, Serasa, SPC, dependendo da situação, se aprovava o crédito. Tinha uma caneta poderosa. E aí o gerente com a caneta poderosa 50% de entrada. Fazia entrevista assim, Fabrício, você vai pagar como? Vou pagar assim... Gostei de você. Você me convenceu. Pronto, tá aqui aprovado. Bons tempos. Tinha naquela época uma expressão que dizia o seguinte, tal banco tá comprando mercado. Né? Os caras rasgavam a caneta. E comprava na caneta. Rasgava. Hoje ainda acontece isso. E aí dentro disso tudo, era aquele mundo de documento e tome Fábio, porque assim, se não vai verbar, a vistoria não tinha loja de vistoria, era vistoria no Detran, não era Fábio. Era um sufoco, meu amigo. Olha, era um sufoco. Você fazer, a fila do Detran de vistoria era imensa. Você tinha que sair de manhã com o carro para fazer a vistoria de tarde. Verdade ou não é? Esse final de ano seria insuportável. Eu digo muito que hoje, por exemplo, hoje você falando de números aí, eu digo que hoje o despachante é muito importante para o Detran. Sim. Quem imagina hoje você dizer assim, hoje teve 1000 usuários para fazer uma transferência lá.
o despachante tirou 800 de dentro do Detran. Vai o processinho já pronto, a vistoria feita, firma reconhecida, tudo já certinho. Com o processo né? pronto, entregar para ser só conferido. Não tem que ter um orientador para dizer, ó, você vai naquele guichê, naquele Como é que faz guichê. mil vistorias hoje, Fábio? Não faria. Não tem espaço físico para fazer isso. E a vistoria digital, hoje, das lojas, ela é um poderoso documento. Porque você fez uma vistoria de um carro, guardou sua cópia, né? Aí vai porque amanhã depois lá, o cliente bateu o carro e no lugar lá do chassi. Aí fizeram a porcaria lá e quando tal, na hora de vender o carro, não, companheiro, ó, aqui, ó, quando ele vendia era bom. Mário, você como nosso orientador na compra de um carro, eu estava observando vocês falando e eu fiquei indo. Você hoje daria que conselho para um consumidor que não fosse comprar um carro na loja? Você falou muito de loja. Para comprar na mão de um particular, quais são os cuidados que você acha que esse comprador, para fazer uma compra entre partes, entre consumidor e que não seja na loja, particulares? Né? Ele deve começar contratando uma vistoria cautelar. Né? Existem... eu tenho aqui isso. umas boas, viu? Tem aqui Top Nordeste Vistoria, Soltel, Decra, Supervisão. É porque é o seguinte, a vistoria cautelar vai lhe dar a certeza de que você está comprando um carro lícito. Eu vejo isso como um serviço muito barato hoje para o particular. A vistoria cautelar vai ver se aquele carro teve um roubo e furto, que aquele carro teve um leilão, se aquele carro bateu, onde bateu, se pintou, onde pintou, entendeu? Então assim, você não vai comprar um gato por lebre, entendeu? Bom, a partir daí é mais fácil. Você já tem uma certificação do veículo. Ou compra ou não compra, entendeu? Aí você não conhece mecânica. Você deve pedir um mecânico, levar um centro automotivo para poder verificar, fazer uma avaliação do veículo para você. Entendeu? Então assim, só compra errado quem quer comprar errado. E é depois que viu fisicamente o veículo, a parte, né, vistoria cautelar, a parte mecânica, a parte da documentação, também procurar um profissional isso. Acredito realmente que isso é muito importante, procurar um profissional, um despachante. Acredito que é uma coisa que o cara não pode deixar de fazer, de depositar o valor do veículo na conta do proprietário do veículo, o qual ele está registrado, porque às vezes tem um intermediário. E Fábio, o justo ele faça. Eu advogo pelos despachantes, porque os honorários que eles cobram é mínimo para o serviço que eles prestam. Sim. Entendeu? E a tranquilidade que representa. É verdade. Eu advogo pelos despachantes. O cliente às vezes, não, eu mesmo faço de companheiro. Você vai ter que fazer isso, por conta de 150, 200 ou 300 reais. Quanto custa o seu dia? O senhor faz o quê? Entendeu? As pessoas não fazem conta às vezes. Conhecer o caminho realmente das pedras. Eu falo para eles assim, se não fosse despachante, eu contrataria um despachante para fazer o meu serviço. Sim. Quanto é que custa? Você falou, quanto é que custa seu dia? Porque você não consegue fazer menos do que um dia se você correr muito. Então, seu dia, vamos lá dar um número lá, R$150, seu dia custa isso? Né? Pois é. Não, mas tem pessoas, na verdade, que às vezes não enxergam o óbvio, entendeu? E veem tudo como custo. Então, eu volto a dizer, se você compra um carro numa loja, aquele carro tem garantia. Lógico, é evidente que a garantia está no preço do carro. A gente não faz mágica, não tirar coelho de cartola. A gente faz conta. Né? Tem que pagar pelo serviço. Isso. Agora, você também tem que ter o direito a usufruir do serviço. Comprar uma coisa boa, né? Porque é um serviço, né? Porque ele procurou um carro, arrumou, preparou o carro para venda. Está se responsabilizando por dando qualquer as dano futuro, num determinado prazo, ele está vendendo um serviço. Um dia eu tive a felicidade de encontrar um cliente, eu ia chegando, ele ia saindo. Aí eu vi um comentário dele assim, os carros aqui são muito caros. Aí eu voltei, naquela época usava a pasta. Aí eu cheguei e disse, companheiro, eu não pude deixar de ouvir o seu comentário, o senhor pode me dar um minutinho? Vamos aqui, vamos tomar um café. Aí veio aquele café e aquela água gelada e coisa e tal, eu fiz assim, o senhor está vendo aí esse ar refrigerado? Está no preço. Esse cafezinho, não é? A gente não consegue tirar coelho de cartola, não. Aqui a gente faz conta. O senhor vai comprar um produto e vai levar um produto. O senhor não vai comprar metade, não. Com qualidade, com garantia. Entendeu, Fabrício? É aquela história. Não, eu cheguei assim, Fabrício, vem cá, tem dinheiro lá, custo zero, para pagar sem juros? Não tem. Aí vai botar Irmã Dulce Financiamentos.
Não é? Como é que o banco vai pagar um profissional desse para Não tem trabalhar? como. Não tem como. Não fala Não de é valores, verdade? não. Fala de valores, Não tem como. Então tem que ter um custo, né? Ele tem que mostrar o melhor caminho para o consumidor. Exatamente. E nós estávamos falando a respeito de fraude. Teve um tempo aqui que estava bem preocupante aquela situação de o gravame, colocar o gravame no carro e não o financiamento não ter sido concretizado. Vocês se recordam disso? Há pouquinho tempo estava acontecendo uma situação desse tipo. De não ter sido um financiamento por conta do proprietário ter vendido. Isso. Ficava o gravame. Vou relatar uma situação. Tava aí uma cliente minha, já recorrente, já de muitos anos, ela me liga e pede para eu tirar um documento do carro dela. Aí eu fui lá, tirei o documento não atualizou. Aí eu, por que não atualizou? Fui buscar as informações porque não foi atualizado. Quando eu fui lá, o carro dela tinha um gravame no Mato Grosso. Que eu vou fazer depois que eu terminar esse relato aqui, eu vou fazer uma pergunta para você. E aí, alguém colocou um gravame no nome de uma pessoa aleatória no carro dela, no Mato Grosso do Sul, inclusive um consórcio, e uma facilidade que eu não acredito que tenha que acontecer, porque eu acho que os bancos, ou os consórcios, ou as instituições financeiras têm que criar algum mecanismo para evitar que isso aconteça. Que eu tenho visto isso acontecer com a frequência, aparecer um gravame de uma hora para outra de um carro e que você não recebeu o dinheiro, que você não mandou colocar nenhum gravame. Vai comprar sem fazer a consulta, entendeu? Né? Para ver o que pode acontecer. acontecer. Com ela, disse, eu digo, inclusive ela, advogada, marido do delegado e o pai desembargador. E aí eu falei para ela, disse, seu carro está com gravame, mas ela estava resolvendo lá, o delegado abriu um processo e tal para fazer essa pesquisa e saber de onde é que tinha vindo, e uma instituição grande, eu não vou citar o nome dela porque não vale a pena a gente citar, mas eu acho que tem que ter um pouco de cuidado. Aí eu vou fazer essa pergunta para você. Você não acha que os bancos teriam que ter um pouco mais de cuidado na hora de fazer um financiamento apenas com o documento de transitar do veículo? Hoje, assim, como é que funciona o processo de financiamento através de uma financeira que tem uma parceria com a loja? Todas as lojas hoje cadastradas junto ao banco, elas são oficialmente correspondentes bancários. E dentro desse correspondente bancário é necessário que tenha uma pessoa certificada e que seja responsável pelo aquele processo de formalização. É um pouco do que a gente falou, assim, como é que um cliente compra um carro C2C, né, que é aquela compra pessoa física para pessoa física, sem se expor a risco. É seguir todos os procedimentos. Eu compro um carro, faço uma vistoria cautelar para garantir a procedência daquele carro, contrato um despachante para me certificar que aquele veículo vai ser transferido para o meu nome e efetuo o pagamento para aquela pessoa que realmente consta no documento, porque ali eu tenho certeza que estou pagando para o dono do carro. Então, assim, se eu fiz esse processo do início ao fim, procurei um mecânico para poder me certificar que eu não tenho um problema mecânico, se eu não entendo daquele carro. Se você cumpriu todas as etapas do processo, você não vai ter uma compra que vai lhe frustrar. Quando é que esse processo ele começa a dar errado? Quando você pula a etapa. Porque se eu faço a vistoria cautelar, contrato o despachante, mas não procuro o mecânico e não pago para o dono anterior, eu estou aberto a correr risco. A mesma coisa é o processo de financiamento. A gente não faz um financiamento sem que tenha intermediação de um correspondente bancário ali dentro. Então, se ocorrer uma alienação de um carro indevido, a orientação que a gente dá procura logo a instituição financeira, que ela vai, logicamente, levantar aquilo ali. Se o gravame indevido, ela vai fazer a liberação do carro e vai apurar depois. Mas em 100% dos casos, quando a gente vai olhar no detalhe, nesse processo aqui teve uma falha. Seja da financeira, seja do correspondente bancário, seja do financiado lá que veio questionar o financiamento, mas ele flexibilizou algum processo ali, mas existe falha. Quando o processo é feito de forma correta, cumprindo as etapas do início ao fim, dificilmente, mesmo com todo o mecanismo digital que existe hoje no processo de financiamento, dificilmente vai ocorrer uma fraude, uma alienação devida. Dani, tivemos uma aula. Perfeito. Uma das formas que a gente tem por exemplo, o cliente chega na loja, às vezes se chateia, porque ele quer uma cópia do documento que ele está financiando o carro na agência dele. Aí de companheiro é o seguinte, as coisas aqui funcionam da seguinte forma. O senhor pede ao seu gerente que oficie a empresa através de e-mail, solicitando cópia de documentação do veículo para efeito de financiamento. Assim feito, a gente fornece, de outra forma não.
Entendeu? Mas Eu já vi. o mercado É uma todo autorização não de funciona dessa faturamento, forma, prática, infelizmente, na deixa prática. brecha para as fraudes. Na Falhas no prática, processo. É. na prática, o cidadão pegou uma cópia de documento de uma locadora aqui, chegou no banco dele, financiou, voltou para a locadora e disse o seguinte, ó, eu não vou querer esse prata não, eu vou querer aquele preto ali. Deixou o prato, levou o preto, pagou à vista. É, No dia que foram vender o prato, encontraram uma alienação. Um caso E resolve semelhante. como? Feira de automóvel, eu tinha conversado com o Dani. O cara com um panfleto dizendo-se vendedor e financiador, né, que ele fazia financiamento. Abordou uma cidadã que estava lá na feira para vender o carro dela, tirou as fotos do carro, tirou uma cópia do documento e passaram-se uns dias, essa senhora vendeu o carro e chegou no meu escritório para transferir para um comprador. Quando eu vou lá que mexo, achei um gravame. Esse cara na feira de automóvel tirou a foto do carro, levou o documento e conseguiu gravamar o carro do cara. Aí nesse processo, pelo que você falou rapidamente, a gente já encontrou uma falha. A loja onde foi feito esse financiamento, ela na hora de fazer o repasse do valor financiado, ela não fez para a dona do carro. É, e não foi nem Quem- a loja, quem porque ele precisa- foi Foi feito uma em loja. particulares. Quem tem a não. obrigação de xerocopiar os documentos no ato do financiamento é o correspondente bancário. bancário. Agora, Eu não aceito o a documento de instituição jardim do cópia, bancária, não, aqui foi nós o que temos a você copiadora. falou, ela automaticamente detectando a fraude, ela foi lá, retirou o gravame e liberou o carro. É que aí nesse processo, a financeira ela vai atuar em cima do correspondente bancário. Porque, por exemplo, o que é que ela fez? O carro é meu, entrou uma alienação. Mas se o correspondente bancário pagou o valor financiado na conta dela, aí ela vai precisar se explicar. Você não vendeu o carro, mas recebeu o dinheiro. É isso. Eu falo Mas se assim, ela não recebeu o dinheiro, então teve falha no processo. Falha no processo. Não. O resumo que tu fez anteriormente Foi traduz ótimo, foi ótimo. o passo a passo. Isso a gente vai considerar fazer recortes e colocar com destaque para que todos se atentem a Agora, isso. eles Muita na contribuição. verdade, com relação às fraudes, eles evoluem. Existia um caso que eu tive conhecimento agora, que o veículo foi pago ao proprietário e o proprietário estava refém. Estava sequestrado, refém. E pagou, recebeu o crédito e passou para os meliantes. Entende tudo. Aí já é um patamar, Tudo, fraude é. com sequestro. Já pensou? Ai, Não, vendeu gente. o carro. A loja Ah, comprou e pagou eu quero- na conta do proprietário. Só que o proprietário estava sequestrado. E aí foi obrigado a repassar o dinheiro. Hein? Tem de tudo. Essa também eu não É. tinha escutado. É. Mas a gente Essa podia é uma- escutar histórias aqui a noite toda. O nosso Verdade, tempo verdade. já está curtinho. O que eu queria agora, a gente chegando aqui no finalzinho do nosso episódio, eu queria que tu resumisse aí tudo que Mário Veículos oferece. O que tu tem para oferecer lá na tua loja, nos teus serviços. Resume aí, faz a tua propaganda agora da Mário Veículos, chama o teu consumidor Pois é. para ir até a Mário Veículos. O que ele vai encontrar por lá, por favor? Pois é, produtos de qualidade, atendimento de excelência, né, respeitoso e uma condição honesta, bem transparente da comercialização. Né? Se você precisar financiar, a gente vai financiar com o Fabrício e fazer o documento com o Fábio aqui. Da conta. Aí fechou. É isso, aí não. fechou. Nós é um Vamos pacote, né? cumprir É uma as loja etapas, completa, é uma né? loja completa. Você pode comprar, financiar, você pode fazer um consórcio se você queira, você pode fazer um seguro, né? Então, assim, o nosso serviço, eu acho que já é testado e aprovado há 30 anos, porque ninguém mantém um mesmo CNPJ por 30 anos, não é? Se não oferecer bons serviços. E a minha porta né? nunca se fechou, eu estou lá, o meu escritório, eu acho que eu vou mandar até tirar aquela porta, porque assim, está sempre aberto ali. Eu recebo, se você comprou e não está satisfeito, eu recebo. Se sua mulher não gostou da cor, eu tenho que ouvir, não é? Então é isso. A gente está lá aberto e agora, vendendo sempre um produto por preço justo e um produto de qualidade. É isso aí que a gente faz. Eu acredito. E Mário, agora a gente chegando aí para final de ano, né? Já vamos desejar aí um bom Natal, boas festas, Verdade. dar o teu recado aí, porque tu tem realmente muita gente que estava ansiosa para saber quando é que Mário vai participar lá contigo. Tem um fã-clube. Ô Dani, eu tenho que agradecer a você e a todos que nos assistem aqui, os amigos Fabrício aí apoia muito aí o nosso trabalho, o meu amigo Fábio.
e desejar a toda a família baiana aí um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, e que para o ano Papai Noel venha, não é, Fabrício? Maravilha. Vai vir, ele vai chegar, ele vai comentar sobre isso. Esse finalzinho de ano, assim, a gente está hoje, né? Nem é final, é meio de dezembro, mas já está todo mundo nesse ritmo de deixar tudo para o ano que vem. Mais uma semana, né? Mas a documentação tem que fazer esse ano ainda, né? Para quem quiser viajar. Uma perguntinha básica para Fábio. Uma perguntinha básica. Fábio, todos os anos é aquela história. Fábio, vem cá. O Detran já deu a data limite para poder aceitar as transferências? Bem, Mário. Até que dia transfere sem pagar o IPVA? Né? Respondendo a você, Mário, o Detran não tem recesso, né? Ele funciona até o dia 29, que é o último dia útil do ano, e não há prorrogação do prazo limite para transferir um carro apenas pagando o licenciamento de 2023. A partir do dia 2 de janeiro, que é o primeiro dia útil do ano, a arrecadação do imposto terá que ser feita para transferir qualquer veículo a partir daquela data. É, inclusive, hoje, sistêmico. O sistema trava, você não consegue... Mas não era assim, né? Já tiveram anos, né? Não, tinha um prazo 10 dias. Inclusive, em muitos anos, eu achei que era apenas uma portaria. Não é uma portaria, é uma lei. É uma lei que foi sancionada na Câmara de Deputados daqui da Bahia, na Assembleia. Porque todo imposto ele vence no dia 1º de janeiro. Uhum. Então, há uma prorata de vencimento, né, que é dado uma tabelinha, mas só que o imposto, de fato, ele vence dia 1º, então, por isso foi aprovado pela Assembleia que você tem que antecipar o imposto para transferir o veículo. Então, vamos comprar, financiar e cuidar da documentação esse ano ainda dá tempo. Se quiser transferir o carro sem ter que antecipar o imposto, tem que ir até o dia 29. Mas para resolver logo, né? Final de ano, carro novo, né? Já começar 2024 aí com um seminovo novo na garagem. Eu quero, Fábio, que tu cite também todos os serviços que tu tem para oferecer aí para quem está nos escutando, nos assistindo. Despachante, né? Despachante há 30 anos, trabalhando com muito comprometimento e tentando levar a melhor qualidade de serviço que a gente pode oferecer lá. Com rapidez, com transparência, com a informação que o nosso cliente precisa, né? Inclusive do que a gente citou muito aqui, que é uma compra de um veículo, a gente tenta informar ele da melhor maneira possível e trazer para ele tudo o que ele precisa para ter o conforto necessário. Porque, como ele fala, quanto custa o dia? Conforto então, sem nenhuma dor de cabeça. Esse é o principal. Com comprometimento para que ele saia de lá com a documentação dele o mais rápido possível. Muito bem. Então, já está dado o recado. Vamos fazer isso esse ano ainda. Por favor, quem está com documentação enrolada, deixando para depois, vamos resolver logo, resolve esse ano. E Fabrício, agora vamos voltar aí. O Papai Noel de 2023, Papai Noel de 2024... Compra carro ainda agora em dezembro, só deixa para o ano que vem. A responsabilidade aí está contigo agora de nos orientar. Nós precisamos de orientação aqui. Não, acho que falando aí pela parte financeira, né, da compra, eu acho que o Papai Noel ele chega em 2023, né? Porque tem que chegar na data, tem que chegar na data antes do Natal. Com essa informação boa que nós vamos ter. Hoje à noite ele está chegando aí. Reduções de taxas, né? A gente está tendo a reunião aí do Copom, então amanhã provavelmente a gente já acorda aí com uma boa notícia de mais uma redução da taxa Selic, que é o principal indicador aí para estipular os juros, né, o valor do crédito na ponta. Então, eu não tenho dúvida que o Papai Noel chega antes do Natal e tem, sim, muito tempo para todo mundo fazer sua troca de carro. Fazer uma compra consciente, né, seguindo todas as etapas. Perfeito. Isso é o principal. Recadinho também aí de final de ano para o pessoal. Tem a tua turma, a tua equipe lá do Auto Shopping Itapuã, Auto Shopping Rodrigues, né? Auto Shopping Salvador, tá com a turma espalhada. Fizeram um feirão muito bacana com a Soveba, foi muito bem falado no mercado, fizeram barulho por aí. Não, isso é muito bom, fico bastante feliz. Assim, eu tinha bastante tempo fora aqui do mercado baiano, estou fazendo uma nova passagem por aqui. Fui super bem recebido por todo o mercado. E eu não tenho dúvida, estou com a equipe super fortalecida, a gente está crescendo cada vez mais. Hoje a gente tem uma nova colaboradora começando em Feira de Santana, então a gente está com um time aí praticamente o dobro do time que eu tinha aqui na minha chegada, justamente para atender o nosso lojista na ponta com qualidade.
A financeira ela fez um excelente dever de casa em 2023 e esse dever de casa bem feito vai trazer para a gente uma condição competitiva em 2024 assim, espetacular. Então, assim, podem esperar da gente assim, bastante crédito, bastante presença, bastante força e bastante apetite aí para apoiar o mercado baiano. Tudo que precisamos. Nós realmente precisamos disso, ter a confiança de uma instituição financeira, de um profissional que tenha habilidade para indicar os melhores caminhos, o melhor cenário. Acho que não podíamos ser mais assertivos na presença hoje. Muito obrigada, viu, Fabrício? Muito obrigada por todas as dicas. Para quem quer comprar um seminovo, um veículo 0 km mesmo, acho que pôde esclarecer bastante por aqui hoje. Fico muito feliz a gente ter conseguido reunir esse time de peso aqui com bastante expertise. Conforme eu comentei antes, 60 anos de uma instituição financeira, 30 anos de loja, quase 30 anos aí com experiência na parte de documentação de veículo. Não é para qualquer um, não. Esses 3 realmente deram um recado muito bem dado. Só agradeço mais uma vez, viu, gente? E encerrando por aqui, nós tivemos aí nesses nossos episódios o grande apoio dos nossos patrocinadores. Eu vou citar, eu preciso da colinha, porque é a Top Nordeste Vistoria, a Soltel Vistoria, nós falamos tanto da importância da vistoria cautelar, Decra Supervisão, a gente tem 4 super empresas aqui para cuidar dessa parte da cautelar, para realmente não comprar gato por lebre, né? Nós fizemos aqui um episódio muito bacana com as agências que cuidam dos negócios, principalmente dos auto-shoppings, de muitas revendas de seminovos. A gente conseguiu reunir aqui via mídia, a Soma, a K1, a Pé Quente, que são conhecidos, né, teus, né, Mário, nessas jornadas aí. Alguns lojistas também, Coutinho Seminovos, DG Seminovos, Lotus Veículos, tiveram aqui com a gente também. Contribuíram com a gente com todo o know-how de como faz para comprar, como faz para vender, nos deram dicas bacanas. E os auto-shoppings aqui, Auto-shopping Rodrigues, Auto-shopping Salvador, Auto-shopping Itapuã. É um prazer tê-los aqui, confiando no nosso trabalho, nos dando audiência também. Eu agradeço mais uma vez, espero encontrá-los no próximo episódio. Nós temos mais um ainda nesse ano, depois vamos dar uma pausinha e retomamos em fevereiro. Mas eu queria desejar um lindo Natal, com muita saúde, união entre as famílias, tudo de melhor para todos vocês. O BN Autos agradece aí a parceria e tê-los aqui com a gente realmente faz toda a importância, toda a diferença para a gente. Obrigada.